Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje então é quarta-feira, dia 28 de maio, e o nosso tema de estudo de hoje é vinho e sangue. E para começar, já vamos começar com um texto bíblico de Salmo 75. Vamos lá então ao Salmo 75. Algumas pessoas dizem que esse salmo ele foi cantado durante o período em que o povo de Israel venceu o exército de Senaqueribe. Mas deixa eu explicar isso para você. O povo de Israel foi cercado, principalmente o povo de Judá, na verdade, foi cercado pelo exército inimigo. Só que o exército inimigo era muito poderoso e eles não tinham chance de vencer. Contudo, um anjo do Senhor veio e durante a noite matou milhares de soldados inimigos. Na manhã, todos haviam estado mortos e os que sobraram, sobreviveram, fugiram, foram embora, com medo da atuação sobrenatural. Deus agiu em libertação de seu povo que estava lá preso em Jerusalém com o seu rei. E algumas pessoas dizem que esse texto de Salmo 75 e essa história mesmo de Senaqueribe, que o seu exército estava ali em volta de Jerusalém, são um exemplo bíblico do que vai acontecer no tempo do fim. Quando a gente vai para o Apocalipse e vê o milênio celestial, a palavra de Deus nos diz que Jerusalém desce do céu, os filhos de Deus permanecem em Jerusalém celestial e os mortos que não amaram a Cristo, mas que decidiram ficar ao lado do inimigo, eles também serão ressuscitados. E nesse momento, eles formam um grande exército também para tentar destruir e invadir a Jerusalém de Deus. E nesse momento, então, o fogo de Deus vem e destrói completamente os inimigos. Essa é então a segunda morte, que é uma morte eterna. Então, algumas pessoas fazem essa relação, né? Da forma como Deus salvou o povo de Jerusalém, na época do rei Senaqueribe, e também durante o período do milênio, após o milênio, na verdade, quando nós estaremos no céu e depois na terra, em que Deus vai finalmente destruir esse mundo, libertando Israel, o Israel de Deus, de todo o mal. Mas vamos lá então ao Salmo 75, entender essa história de vinho e sangue, que é o tema da nossa lição de hoje. Esse é um salmo de Asaf, um dos cantores do rei Davi, e diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilam a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sobe-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Aqui nós temos o cálice de Deus, que é o cálice da fúria de Deus, da retribuição, da justiça de Deus, só que aqui ele é um cálice com mistura, então ainda há misericórdia nessa ação de Deus contra os inimigos. A nossa lição pede para a gente comparar também esse texto com Mateus capítulo 26. Vamos lá então, Mateus capítulo 26, versos 26 a 29. Capítulo 26, versos 26 até o 29. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui nós temos um outro cálice, né? O cálice da nova aliança. Lá no Antigo Testamento, quando nós vamos ao Salmo 75, nós vemos ali um cálice de Deus que é cheio de vinho, cheio de mistura, né? E que dá de beber aos seus inimigos. Então ali era um cálice de retribuição. E agora no Novo Testamento, capítulo 26, Jesus nos dá um cálice de uma nova aliança. Aliança feita no sangue
só que agora o sangue de Cristo que é derramado em favor de todos aqueles que o amam e seguem o Senhor Jesus. Para terminar, a lição pede para a gente comparar, então, com uma das mensagens da Palavra de Deus de Apocalipse 14. Nós já vimos na semana passada um pouco sobre esse salmo, aliás, esse capítulo de Apocalipse, Apocalipse 14, quando fala dos remidos de Deus. E aqui, no período da terceira voz dos anjos, que aparecem aqui em Apocalipse 14, nós temos a seguinte mensagem, Apocalipse 14, versos 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aí termina com o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui nós temos 3 momentos que a gente vê Deus com seu cálice. O primeiro momento, Salmo 75, é um cálice com mistura. Ali é um símbolo de Deus de misericórdia, e Deus ainda tem misericórdia, ainda que retribua com justiça com as pessoas. No segundo momento, nós temos ali Mateus capítulo 26, vemos Jesus dando ali o seu cálice, que é o cálice da nova aliança, o seu sangue derramado por nós. E aqui em Apocalipse 14, nós temos a terceira voz do anjo, que são 3 anjos que vão anunciando ao mesmo tempo mensagens especiais. A primeira voz diz para o mundo inteiro que Deus é o Senhor e o Criador de todas as coisas. A segunda voz diz que é o final da Babilônia, e agora é a Babilônia espiritual. E a terceira voz que nos diz então que o cálice de Deus, que antes tinha mistura de misericórdia, agora é sem mistura, é sem misericórdia. É a retribuição final para as pessoas que não seguiriam Jesus. É tanto que o texto diz que as pessoas que bebem desse cálice não têm descanso, nem de dia, nem de noite, mas têm um tormento eterno. Então são consequências eternas de não estarem andando com Deus. A lição ainda fala pra gente que 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5 e capítulo 13, nos falam como esse mundo vai hoje em dia. Falam que o nosso mundo vai de mal a pior. Não é de surpreender, então, que Deus age tanto assim com misericórdia, com amor, prometendo uma nova aliança, afinal, Deus é um Deus de amor, mas haverá um fim para todo esse tormento, para toda essa maldição do pecado nesse mundo. E quando isso acontecer, aqueles que não se agarrarem a Deus, essas pessoas realmente vão passar por momentos terríveis, de solidão espiritual e de morte eterna. Que você e eu possamos seguir ao lado de Jesus, bebendo hoje o cálice de seu sangue, representando ali a nova aliança que é derramada por nós, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, para que a gente não precise tomar o outro cálice, que é o cálice da ira sem mistura. Esse não, esse a gente tem que se afastar para ter uma vida realmente plena e eterna ao lado de Jesus. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu sangue que é derramado por nós através de Jesus na cruz do Calvário. Pedimos que o Senhor nos livre de todo mal, que possamos ouvir a Tua voz, sair de Babilônia, proclamar o reino de Deus e entendermos que se seguimos com Deus, temos o cálice de misericórdia. Mas se decidimos nos afastar de Ti, então o cálice é o sem mistura mesmo, onde haverá apenas retribuição, dor e sofrimento. Que nós possamos nos agarrar a Ti hoje, para que quando o momento chegar, nós não precisemos passar pela dor, Pai. Não uma dor desnecessária, uma dor de afastamento, muito menos a morte eterna. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar nosso estudo da Palavra do Senhor aqui no canal Professor Rodrigo Batista. Tchau, tchau.